Fala pessoal, tudo certo? O vídeo de hoje eu quero trazer aqui para vocês o que eu faria se eu fosse um profissional que trabalhasse com relacionamento com investidores, certo? Sei lá, um assessor, por exemplo, o cara que trabalha em private banking, ou seja, um profissional de mercado, no caso seria eu, tá? Que tivesse que lidar com um investidor, ou seja, meu cliente, que estava posicionado em algum ativo de lojas americanas e está perdendo dinheiro. Então acho que é uma situação que pode ser bem estressante, difícil de lidar. Quero trazer aqui para vocês as duas principais coisas que eu faria e que funciona não só nesse caso aqui de lojas americanas, mas para qualquer situação em que acontece uma perda financeira, tá? Na minha opinião, acho que é o melhor approach que você pode ter para manter um relacionamento comercial funcionando com um cliente. De começar aqui, é bacana você curte os conteúdos que a gente tem no canal, ativa as notificações, deixa uma curtida aí no vídeo para a gente ter um incentivo correto, deixa um comentário também para a gente ter um incentivo de seguir entregando conteúdo bacana para vocês, tá? Para quem não sabe, enfim, Lojas Americanas apresentou aí, começou a falar como fosse uma inconsistência contábil, estão chamando de fraude agora, mas enfim, basicamente tinha um rombo de 40 bi aproximadamente na empresa, tá, em termos de dívida, e aí veio à tona para o mercado. E o resultado disso foram algumas coisas, tá? A primeira coisa que eu quero trazer para vocês foi questão do preço de ações. Então você pega aqui, por exemplo, sei lá, o cliente que está posicionando year to date aqui, o negócio caiu o que? 89%, 90%, estava a 12, hoje está aqui a menos de R$1. O cara que tinha alguma exposição em ações aqui de lojas americanas praticamente destruiu o patrimônio dele. Essa é a primeira coisa que eu quero mostrar. Segunda coisa que poderia ter acontecido é o cara estar posicionado em ativo de renda fixa, né? Uma coisa são ações, outra coisa são, por exemplo, instrumentos de dívida que lojas americanas emitiu. E se você está comprando nesse negócio e acontece um evento como esse que prejudica muito a solvência da empresa, acontece exatamente isso aqui. Estou até extraindo de um post que eu fiz, que basicamente aconteceu o quê? Abertura de spread, né? Que eu quero dizer com abertura de spread. Você pega aqui, ó, isso aqui era uma debênture deles que tinha um vencimento até 2030. Então o papel estava sendo negociado. Você consegue achar isso aqui no site da Ambima, tá? Para quem não sabe, entra aqui no site da Ambima, você bota aqui a Americanas, bota qualquer papel que você quiser. Você acha aqui os instrumentos de dívida que são negociados no secundário. O que é negociar no secundário, para quem não sabe? Uma empresa vai lá, da mesma forma que eu posso emitir ações para captar recursos com o mercado de capitais via ações, né? Por exemplo, eu estou sendo diluído aqui na minha empresa, sei lá, eu tenho uma empresa e vendo 20% dela para o mercado e recebo essa grana para, sei lá, investir ou dar saída para mim, uma coisa assim. Essa é uma situação. Outra situação, eu posso fazer a mesma coisa, só que eu capto dívida com o mercado de capitais, tá? Que é o caso de emitir uma debênture. Basicamente, eu, Americanas, por exemplo, chego para um banco e falo, ó, banco, me ajuda a captar recurso aqui, me ajuda a captar dívida com o mercado de capitais para eu financiar, seja lá o que for, giro, investimento em capital fixo, esse tipo de coisa. E o banco vai lá, faz a captação, o investidor que está interessado em investir coloca a grana, é feito essa transação que a grana vem para a empresa e a empresa entrega o instrumento aí de dívida, que é no caso a debênture. E essa debênture não precisa ficar obrigatoriamente na mão de quem comprou, né? Ela é negociada no secundário, que é o investidor que inicialmente emprestou a grana para Americanas, olhou, na verdade eu quero, enfim, agora eu quero fazer outra coisa, quero pegar essa grana, quero vender, sair antecipado, quero comprar outra coisa. Tem alguém querendo comprar, isso é negociação do secundário, tá? Então, isso acontece a uma taxa que o mercado entende que faz sentido negociar esse papel, dependendo da situação atual de mercado e do risco de crédito atual da empresa. Então, olha como é interessante você olhar aqui, por exemplo, a empresa negociava, esse era um papel que negociava a IPCA mais um prêmio, né? A gente chama de um papel híbrido, a forma de remuneração. Existem 3 tipos de remuneração no ativo de renda fixa. Pós-fixado, 100% pós-fixado, tá? Que é em cima do indexador, normalmente, sei lá, X% do CDI, por exemplo. Ou ele é pré, então, sei lá, vai pagar 15% ao ano, independentemente do que acontecer com indexadores de mercado, vai pagar isso. Ou híbrido, que era o caso aqui, que era IPCA, que é um indexador de inflação, certo? Mais um prêmio. E esse prêmio ele varia de acordo com o que o mercado está enxergando de risco e de situação atual do mercado. E aí, no caso, olha como é interessante. O papel aqui vinha tranquilamente, dia 9 de janeiro, 10, 11. E aí, aqui vem a camaçada. O que é isso aqui, ó? Tava negociando IPCA mais 8. E aí aqui saiu o anúncio de abril IPCA mais 20. Então, isso é o que a gente chama de abertura de spread. Quer dizer, o que é spread? Spread é a diferença que você paga com relação ao indexador. Um spread mais elevado significa um risco maior da empresa não pagar a dívida. Basicamente, quem estava posicionado aqui nesse papel perdeu muito dinheiro, tá? Se você
enfim, considera a questão de marcação a mercado. Não vou entrar muito no mérito, mas aqui tem até uma explicação boa sobre marcação a mercado, que é o seguinte, ó, quando a taxa sobe, o preço cai, e quando a taxa cai, o preço sobe. Então, no caso, como o ativo de renda fixa tem um valor de face, né, que ele é trazido a valor presente até hoje, dependendo da taxa de mercado, quando essa taxa, no caso ali, aumentou, eu vou ter que descontar esse mesmo valor de face por uma taxa maior, e aí obrigatoriamente o preço atual tem que ser menor. Então foi exatamente isso que aconteceu aí. Nesse gráfico aqui o exemplo está o inverso, tá o preço subindo, mas aconteceu o inverso no caso de lojas americanas. Então basicamente quem estava posicionado nesse negócio teve uma perda muito forte de grana. Se o cara segurasse até o vencimento, ele receberia exatamente o que ele contratou na largada, mas quando você olha em marcação a mercado, o cara está perdendo muita grana. Isso a gente chama de abertura de spread. Eu vejo essas duas principais situações que poderiam acontecer para um investidor que estava ou posicionado em ações ou em algum ativo de renda fixa. E aí cabe o profissional que faz aquele relacionamento com o cliente de lidar com essa situação. Primeira coisa que eu faria se eu fosse esse profissional: busca proximidade. Pior coisa que tem é você, meu Deus, tô olhando na lista aqui, o cliente, o Joãozinho e a Mariazinha estavam postando em Americanas. Não quero nem ver eles na minha frente, vão querer me matar. Então, assim, você vê eles ou não, eles vão querer matar alguém de qualquer forma. Tá? Então, a melhor forma de você lidar com essa situação, na minha visão, é você buscar a proximidade. Assim, o que aconteceu com lojas americanas é um negócio praticamente imprevisível. Eu larguei outro vídeo aqui, eu tinha um jeito só que eu achava que era possível você rastrear o que aconteceu. Você tinha que ter um ferramental, tinha que ser um credor para achar isso. Tá? Você rastrear lá no Bacen, bater o que estava lá no Banco Central de dívida, de risco sacado, com um balanço e ver que a conta não fechava. Esse era o único jeito que eu acho que era possível você rastrear o que aconteceu. Pode ter certeza que o grande culpado aqui dessa situação não é o cara ali que está na posição comercial, talvez, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre isso até o final do vídeo. Primeira coisa que eu buscaria fazer é proximidade. Liga pro cara, ó, fulano, ciclano, vamos falar reunião, quer falar presencial, quer vir tomar um café, quer que eu vá aí, quer fazer remoto, quer que eu te ligue, quer falar por telefone. Busca a proximidade, quero te explicar o que aconteceu. Porque o cara que não entende, assim, até muitas vezes o cara que é profissional de mercado não entende. Imagina o cara que é um investidor lá, um médico que mal acompanha e ele só olha lá, o patrimônio dele dizimado. Você tem que ser o profissional que vai lá chamar esse relacionamento para explicar o que aconteceu. E aí a explicação não pode ser um negocinho, pois é, descobriram uma inconsistência contábil. Você tem que tentar explicar no detalhe, obviamente, começando de maneira simples, mas explicar, questão que era uma operação lá, como é que funcionava a operação de risco sacado, então os caras faziam um lançamento diferente, que não era o que o mercado esperava, que era, enfim, a maneira correta de você lançar, podia ser fornecedores ou a parte da rúbrica de dívida, tinha uma despesa financeira que não transitava no DRE, logo se impactou o lucro líquido, logo o valuation também estava distorcido positivamente. Então, assim, você passar uma visão mais técnica para, assim, o que essa outra pessoa vai pensar. Por mais que ele não entenda, sei lá, 10% do que você falou, ele vai olhar e vai pensar, eu tô lidando com um profissional que pelo menos ele entende o que está acontecendo. Então a pior coisa que tem, na minha visão, é dar um problema desse, e aí o cara que já investe e ele requer essa proximidade de um profissional de relacionamento, tá? Você tem normalmente dois tipos de cliente, quem trabalha com isso vai saber. O cara que é independente, que não precisa de ajuda de ninguém, talvez, me ajuda a fechar uma boleta, algo assim, ele quer algo mais específico. Tem um cara que é meio perdidão, ele gosta de contato, ele, precisa de ajuda, não tô entendendo as coisas, e se ele dá um problema desse, o cara perde dinheiro, meu Deus, não estou entendendo nada, e ele vai falar com a pessoa que é o suporte dele, e essa pessoa também não entende um pouquinho, não transmite confiança, não transmite credibilidade, cara, essa é a chave para o cara largar fora, tá? Então, se eu estou aqui, deu um problema, o cara não consegue nem me explicar o que aconteceu. Então, eu acho que a principal coisa seria você buscar a proximidade, tentar transmitir essa credibilidade que, cara, aconteceu um negócio que era praticamente imprevisível, aconteceu isso, aquilo, agora estão vendo isso aqui está sendo discutido, vamos ver se o sócio vai colocar a grana, vai ter RJ, vai durar tanto tempo. Então, assim, você tem que transmitir essa credibilidade para manter o cliente com você. E você pode ter certeza que por mais que aconteça um negócio desse, o cara perca dinheiro com você, se você transmite segurança, dá atenção pro cara, ele vai seguir com você. Essa é a primeira mensagem que eu quero passar para você aí que de repente trabalha com isso. E a segunda coisa que eu faria seria refletir, beleza, deu esse problema, era imprevisível praticamente? Sim, era praticamente imprevisível, mas o que eu poderia ter feito como algum instrumento de mitigar risco para que isso não tivesse impactado tanto de repente um cliente? Eu estou bem estruturado aqui no meu relacionamento com o cliente, esse portfólio do cara está bem construído, seria a segunda coisa que eu me perguntaria.
eu pararia para ver por que eu estava alocado aqui em Americanas, o que eu via em termos de upside. Não tinha uma outra varejista para ter uma exposição similar aqui de risco-retorno. Tentaria refletir esses pontos. Tem um ponto que eu normalmente falo aqui, que é você montar uma política de investimentos. Isso aqui qualquer fundo de investimento tem isso aí, tá? O mandato do fundo. E eu acho engraçado que quando o pessoal investe na pessoa física, eles não têm isso. Basicamente porque é um documento que orienta o que você deve fazer no portfólio. Qual que é o seu objetivo de retorno. Então, eu quero trabalhar com retorno esperado, sei lá, de inflação mais tanto, ou sei lá, X% ao ano. E aí, obviamente, sendo um negócio condizente com a tolerância ao risco. Então, para eu conseguir atingir esse retorno esperado, ter que assumir tanto de risco. Por exemplo, não adianta ser, eu quero ter um retorno, sei lá, de 20% ao ano esperado e eu estou alocado 100% em fundo DI. Aí o negócio não conversa com o outro, né? Você tem que ser um negócio que faz sentido. Esse outro ponto você pode abordar, necessidade de liquidez, ou seja, estou aqui montando um portfólio para um investidor que ele precisa viver desse portfólio. Eu não posso estar alocado, sei lá, bota o cara em, sei lá, fundo de private equity, bota o cara num monte de debênture lá. Se ele for querer liquidar antecipado, a corretora vai morder ele, vai perder um monte de dinheiro. Tá? Então, é o tipo de coisa que você tem que estruturar de acordo com a necessidade do cara. O horizonte de investimento. O cara, sei lá, tem um horizonte inicial de novo. O horizonte não é só um, tá? Pode ser um horizonte, sei lá, ele tem o horizonte dele até, sei lá, ele vai até o filho dele nascer, daí depois até o filho virar independente financeiro, aí depois da aposentadoria. Então, você montar, enfim, quais são os horizontes de investimento desse investidor e como é que o portfólio tem que se adaptar de acordo com essa realidade, porque assim, o portfólio tem que ser sempre a mesma coisa. Pensa o seguinte, o cara lá que já está no fim da vida, lá, sei lá, aposentado e tal, o cara tem que estar já pensando em sucessão em vida, o cara tem que estar pensando já em olhar muito mais para risco de downside do que upside. O que muda o cara ganhar, sei lá, 25% ao ano ou sei lá, 15% ou 20% talvez. Não muda muito, né? Assim, ele já tem uma grana ali, mas muda bastante ele perder, sei lá, num cenário super estressado ele perder 20% ou perder 80%. Isso muda bastante, você pode mudar o padrão de vida dele. Então, é o tipo de coisa que você tem que pensar. Impostos também, fazer uma aqui, sucessão em vida, pensar já em fazer uma sucessão em vida, ou fazer uma estratégia aqui, sei lá, entre um ativo aqui que ficar pagando PMT todo trimestre, o cara pagando imposto em cima disso, ou um ativo que vai pagar só no final, ele paga imposto uma vez só, é o tipo de coisa que você pode refletir. Aqui questão regulatória seria mais um cara, sei lá, o cara tem uma exposição offshore, aí seria um cara mais avançado, um cara maior e tal. E aqui circunstância única seria, sei lá, eu sou um investidor que eu não invisto no setor, sei lá, de tabaco, eu não invisto no setor de álcool, porque eu acho que incentiva coisas ruins no mundo. Então seria um exemplo aqui de circunstância única, tá? Mas qual que é o ponto aqui? O ponto é, dado o que aconteceu, será que se eu tivesse montado um portfólio melhor e mais em linha com os objetivos, com uma política de investimento sólida, de acordo com o meu cliente aqui, não teria sido menos impactante esse acontecimento? Esse seria o ponto que eu refletiria e passaria essa conversa aí adiante com o cliente. Inclusive, você trazer essa conversa pro cliente no momento que acontece isso, eu acho que é um negócio que pega bem também para você conseguir fidelizar o cara e manter o relacionamento mesmo acontecendo o que aconteceu. Beleza, pessoal? Isso que eu queria trazer para vocês. Se gostaram do vídeo, esquece de curtir, deixar um comentário, seguir o canal. A gente tem um incentivo para seguir entregando conteúdo porrada para vocês aí, beleza? Tamo junto, abraço e até a próxima.